Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com o bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o crente e o santo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Hoje é 9 de outubro de 2023, segunda-feira. Aproveito a todos que eu quero desejar para todo mundo uma boa semana, uma semana de bênçãos, que Deus vos abençoe. E nesta oração, eu quero aqui pedir para você, para a senhora, para o senhor, para vocês incluírem Israel, tá? No sábado pela manhã, Israel começou a ser bombardeado pelo Hamas. O Hamas é uma força que se opõe a Israel, que fica ali, essa briga territorial, ou seja, na divisão ali entre a faixa de Gaza e Jerusalém, né? A gente sabe que a Bíblia manda a gente orar por Jerusalém, e como Jerusalém está dentro de Israel, né? Também está incluído, tá bom, pessoal? Isso é cumprimento da palavra de Deus. Jesus está voltando, já ele chega. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a todos que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Apresento, Senhor, a nação de Israel. Ali é uma nação que o Senhor escolheu. Ninguém pode vencer aquela nação porque tem ali o teu braço forte. Portanto, pedimos em favor de todos os israelitas, também nossa nação e todas as nações do mundo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o crente e o santo. Deixa eu já dizer uma coisa aqui para você memorizar. Ser apenas um crente não significa que esse crente é santo. Porém, todo santo, todo aquele que vive uma vida de santidade, ele é um crente. Mas se você começar a pensar nisso, você vai entender o que eu quero dizer, tá bom? No cotidiano eclesiástico, ou seja, dentro do seio religioso, crente e santo parece ser palavras sinônimas, né? O que de fato não é. Pode até parecer, né? Crente, santo. O que é que significa ser crente, segundo a expressão literária da palavra, né? É uma origem latina, essa palavra crente, e é um substantivo de dois gêneros. Significa que crente é aquele que tem uma fé religiosa, que segue uma religião. 2, a outra definição desse substantivo, ou desse gênero, que é de dois gêneros, significa ser crente, que alguém acredita facilmente em algo ou alguém. Isto é, ser crente, ou definição de crente. E santo, já que estou falando desses dois polos, crente e o santo. Ser santo é ser dedicado a uma divindade, sobretudo Deus. Ou seja, ser separado, puro, imaculado. Nesse texto aqui, que eu escolhi como base, a gente poderia até dizer, na nossa linguagem usual cristã, que estes sujeitos aqui, que Tiago
menciona, né, demônios. Esses sujeitos espirituais, seres espirituais, eles poderiam ser chamados de desviados. Porque a gente sabe que os demônios são anjos caídos, anjos que se rebelaram com o seu chefão. Antes de ser diabo, ele era o querubim ungido, provocou a rebelião, o querubim ungido, e conseguiu seduzir uma terça parte dos anjos, e esses se transformaram exatamente nisso que Tiago chama de demônios, pois eles se desviaram do caminho santo e tornaram-se apenas, com esse desvio, apenas um crente. Deixaram de ser santo. Então dá para você perceber a diferença do que é ser crente apenas e o que é ser santo. Porque sendo santo de verdade, vai ser sempre um crente. Nós temos vários exemplos bíblicos sobre uma pessoa que demonstrou no seu comportamento entre as coisas de Deus ser apenas um crente. Era um falso santo. Judas Iscariotes, todo mundo conhece, né? Aquele fato. Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 10, versículo 2, eu vou ler até o 4, diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita, e veja quem estava entre os escolhidos para concluir essa relação, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Era para ser aqui um santo, parecia ser um santo, não é verdade? No meio de todo aquele grupo, no meio dos 11, ele parecia um santo, mas era apenas um crente. É diferente, tá? A Bíblia também fala de um casal que aparentemente no templo, ou quem sabe na sua vida cotidiana, apresentava ser aquele casal um casal de santo ou de santos. Os dois formavam um casal de santos. Atos capítulo 5, vou ler versículo 1 até o 4, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está vendo? Pareciam ser esse homem e mulher que formava aquele casal, pareciam ser duas pessoas santas, que estavam na igreja, quem sabe, né? Todos os cultos, carregando a Bíblia para cima e para baixo, dando glória a Deus, aleluia, pregava, cantava, né? Mas eram apenas crentes, apenas acreditavam em Deus. Como Tiago disse, até os demônios creem, e creem muito mais do que certos crentes. Para concluir, há uma expressão do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, somente no sábado e domingo, não é verdade? Não. O texto segue dizendo assim, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso vale para todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos, horas, minutos, segundos da vida. E em todos os aspectos. No falar, no pensar, no agir, né? Enfim, em tudo. Dispensa comentário o texto que eu li como base, onde Tiago aqui está falando sobre
fé e obras, inclusive no versículo anterior da leitura básica, o versículo 18 de Tiago, capítulo 2, ele diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí ele fala: tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A gente sabe que o diabo, ele, além de ter essa crença, porque ele esteve lá, né? Ele teve muito tempo na eternidade com Deus, antes de se tornar o diabo e esses anjos caídos, antes de se tornarem demônios. Então eles conhecem tão bem a Deus, muito mais do que qualquer ser humano, tá? Qualquer profeta do passado, qualquer sacerdote, qualquer discípulo e apóstolo, ele conhece bem porque ele viu. E esses demônios que eram anjos, eles viram também. Então, eles se transformaram nesse ser, o diabo nesse ser asqueroso e os demônios acompanhando também a mesma semelhança. Mas a gente sabe que além de eles crerem, né, em Deus, a gente sabe que eles manuseiam, vamos falar esse termo aqui, né, bem a palavra de Deus, porque conhece muito mais do que certos crentes. Desde o primeiro capítulo, versículo de Gênesis até o último de Apocalipse. Capítulo e versículo, o diabo conhece muito, mas muito bem com detalhe. É só para olhar o que aconteceu com Jesus, que está descrito no Evangelho dele, de Jesus, em Mateus capítulo 4, na tentação. Que Deus nos ajude, que possamos ser santos crentes, não apenas crentes. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.